Boa tarde. A gente vai tirar umas dúvidas, né? Uma aula de dúvidas sobre a função do segundo grau. Meu nome é João Carlos, tá? E a sala é o primeiro ano O. Então, função do segundo grau, né, já é definido no nono ano. É uma função definida como sendo ax quadrado, fx, que é igual a ax quadrado mais bx mais c. O a, ele tem que multiplica x quadrado, tem que ser diferente de zero, porque senão ela não é, se ele for igual se o a for igual a zero, ela não é do segundo grau, ela é do primeiro grau. Então, o que a gente vai ter? O gráfico da função do segundo grau, ele é uma parábola. Se o a for positivo, a boca da parábola é para cima. Se o a for negativo, a boca da parábola é para baixo. Onde você aplica, usa o cálculo de função do segundo grau? Existem várias aplicações. Quando você, por exemplo, lança uma bala de canhão, ela vai subir, vai atingir o valor máximo, que é H, que é onde se localiza o vértice, tem o X do vértice e o Y do vértice, aí ela vai começar a cair numa curva decrescente, vai formar uma parábola com a boca para baixo. É uma aplicação. Nas construções, né, arquitetônicas, no caso aí dessas figuras do lado, aí você vê uma montanha russa. Então ela tem a forma de uma parábola. Tá? Quando para você construir essa montanha russa na forma de uma parábola, você tem que usar conceitos matemáticos. Se você pegar o quinto exercício da lista, ele pede para você calcular as raízes da equação do segundo grau. Tá? Então aí ele dá a equação x² menos 4 vezes x menos 5 igual a zero. É um exercício da lista da APC. Então o que você tem que fazer primeiro? Ele quer que você calcula o x1, que é a primeira raiz, e o x2, que é a segunda raiz. Então você tem que tirar primeiro os valores dos coeficientes. A é o que multiplica x² vale 1, B é o que multiplica x vale menos 4, e C, o que está sozinho, vale menos 5. Para você calcular as raízes, primeiro você tem que calcular o delta. Quem é o delta? P² menos 4AC. Aí você substitui menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 5. Menos 4 ao quadrado é quem? 16, que é menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 com menos 5, fazendo a regra de sinais da multiplicação, vai dar 20. 16 mais 20 vai dar quanto? 36. Aí você joga na famosa fórmula de Bhaskara, né? Menos P mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quem é o B? B menos 4 com menos da fórmula, mais 4. Mais ou menos raiz de delta. Delta é quem? 36. 2 vezes A é quem? 1. Aí você vai fazendo as contas que são pedidas. 4 mais ou menos. Aí para você extrair a raiz quadrada, você vai procurar um número que multiplicado por ele mesmo dá 36. 6, né? 6 vezes 6, 36. 2 vezes 1, 2. Aí você vai calcular as raízes, né? Uma raiz é x1. Primeiro você vai fazer a soma, a adição. 4 mais 6, 10. 10 por 2, 5. Aí você vai fazer a subtração. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 por 2, menos 1. Então, quem são as raízes? Uma raiz é 5 e a outra raiz é menos 1. Bom, seguindo, agora a gente vai falar do x do vértice e do y do vértice. Então, o que vai acontecer? Quando a parábola ela atinge o ponto máximo, né, ela atinge o vértice. Lá você vai ter o x do vértice e o y do vértice, que são valores numéricos.
Então, se a boca da parábola está para baixo, o valor do A é negativo. Então, você vê que o bico da parábola, que a gente chama de vértice, está aqui em cima, de acordo com a figura. Então, você tem o ponto de máximo. Se a parábola está para baixo, ponto de máximo. O A é menor que zero. Quem vai ser o x do vértice? O x do vértice tem uma fórmula matemática. Menos B sobre 2 vezes A. Quem vai ser o y do vértice? Tem uma fórmula matemática. Menos delta sobre 4 vezes A. Quem é o delta? Delta você já viu lá quando calculou as raízes. Delta é quem? B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Se você tem A menor que zero, a boca da parábola é para baixo e você tem um ponto de máximo, quando você tiver A maior que zero, a boca da parábola é para cima. Só que aí você tem o quê? Um ponto de mínimo. Então, se você observar aqui onde está marcado vértice, você vai ter o x do vértice e vai ter quem? O y do vértice. A fórmula, quando A é maior que zero, é a mesma quando A é menor que zero. X do vértice menos B sobre 2A, y do vértice menos delta sobre 4A. Bom, o exercício 7 da lista, ele pede para você calcular, ele dá para você, dada a coordenada do vértice, dada a coordenada x do vértice, que é 8, ele dá o x do vértice, que é 8, ele pede para você calcular qual que é a coordenada y do vértice. Ele pede a coordenada y do vértice, quer dizer, se ele pede a coordenada y do vértice, ele pede que o quê? Que você use a seguinte fórmula, porque ele já dá o x do vértice, que é 8. Se ele pede o y do vértice, é quem? Menos deltas, que divide o quê? 4 vezes A. Quem é o delta? O delta você já viu, ele vale quem? B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, se você analisar a equação, x quadrado menos 16x, você vai ver que ela não tem todos os termos, que uma equação ela vai ser completa, total, quando ela tiver o A, o B e o C. Se você analisar a equação x quadrado menos 16x, você vai perceber o quê? O A é o que multiplica x quadrado, vale 1. O B é o que está multiplicando x, vale menos 16. Como não tem nada aí, vai ter o quê? C vai ser 0. Na verdade, você ia escrever a equação assim, x quadrado menos 16x mais 0. Então, o A é 1, o B é menos 16 e o C é 0. Se você observar, o A é 1, 1 é positivo. Se 1 é positivo, a boca da parábola é para cima. Se a boca da parábola é para cima, porque o A é 1 positivo, você vai ter o quê? Um ponto de mínimo. Como ele só perde o y do vértice, o que você vai fazer? Menos delta sobre 4A. Quem é o delta? O delta você já calculou ali em cima, vale 256. Então vai ficar menos delta, menos 256, que divide 4 vezes o A. O A é 1. 4 vezes 1, 4. Aí você vai, para terminar a conta do y do vértice, você vai dividir menos 256 por 4. Bom, aqui ele fala do valor máximo e valor mínimo da função. Então, para calcular, para determinarmos o valor, o ponto máximo, você pode falar ponto máximo ou valor máximo. Você pode falar ponto mínimo ou valor mínimo. De uma função do segundo grau, basta calcular o vértice da parábola. Tá? Então, para você calcular, fazer o cálculo do valor máximo ou do valor mínimo, o que você tem que fazer? Calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Quem é o delta? B quadrado menos 4ac. Se você analisar aqui, a parábola do lado esquerdo está com a boca para cima. Então significa que o A é positivo.
Você tem um vértice lá, está escrito V, onde vai estar o x do vértice e o y do vértice. Se você analisar o lado direito, a parábola está com a boca para baixo. Então, o A é o que? Negativo. Lá em cima está o vértice, o x do vértice e o y do vértice. Bom, eu coloquei um exercício de ponto de mínimo, tá? Então, você tem lá, ele pede para você calcular o ponto de mínimo. Ele dá a equação x² menos 4x mais 3 igual a 0. Tá? Se você fizer x igual a 0, tá? Você vai calcular o valor do y. Tá? Então, quem é o valor do y? Se x vale 0, você substitui o valor do x. Y vai ser quem? 0² menos 4 vezes 0 mais 3. Y vai ser quem? 0², 0. Menos 4 vezes 0, 0. Mais 3. Y vai ser 3. Tá? Então, se você analisar ali, ó, tá? Esse exercício aqui, você viu que tem um ponto de mínimo, porque o A vale 1, a boca está para cima. E você viu que quando eu substituir x igual a 0, eu achei 0 e 3. Tá? Tá marcado ali em cima, ó, no eixo y. O ponto 0 e 3. X vale 0, y vale 3. Se você pegar o exercício 9 da lista, ele diz assim, ó, a função fx, que é x² mais 6x menos 36, é definida nos números reais. Quer dizer, vai existir um valor no conjunto dos reais. Possui ponto de mínimo de coordenadas, então quer saber o ponto de mínimo. Tá? Por que eu sei que é ponto de mínimo, não é ponto de máximo? É ponto de mínimo, porque se você olhar o valor do A, que é o que multiplica x², não está aparecendo nada ali, o A vale 1. Se o A é positivo, a boca é para cima. Se a boca é para cima, é ponto de mínimo. Então eu pego a função e eu tiro os valores. Ó. O A vale 1, o B vale 6 e o C vale quanto? Menos 36. Então esse exercício é da lista. Então o que você tem que fazer? O A, se o A for positivo, coloquei aí para ressaltar, né? Ponto de mínimo. Que é o caso nosso, que o A vale 1. Boca para cima, ponto de mínimo. Se o A for negativo, ponto de máximo. Então, para você calcular esse ponto de mínimo, basta você fazer o quê? Calcular o x do vértice e calcular o quê? O y do vértice. Quem é o x do vértice? Menos p, que divide 2a. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Quem é o delta? p² menos 4ac. Então, para você calcular as coordenadas, quer dizer, o x do vértice e o y do vértice, basta você calcular o x do vértice, que é menos b, que divide 2a. E basta você calcular o y do vértice, que é menos delta, que divide 4a. Mas quem é o delta? b² menos 4ac. Então, vai existir como resposta dois valores, o x do vértice e o y do vértice. Obrigado.